Este vídeo é a última parte de uma série sobre a vida do ex-presidente Lula. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Caso você tenha chegado até aqui de paraquedas e não tenha visto as outras duas partes, recomendo que pause este vídeo e assista ao conteúdo relativo à vida do Lula. Nos vídeos anteriores, a carreira política de Lula foi abordada e toda a sua trajetória até a presidência foi exposta. Alguns escândalos relativos ao seu primeiro mandato foram explicados, mas para este vídeo, o maior deles será abordado: a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato se iniciou por meio de uma despretensiosa investigação da Polícia Federal em um posto de gasolina ligado a Alberto Youssef, um nome conhecido por antigos casos de corrupção na época do Mensalão. Ele movimentava muito dinheiro, pois era um doleiro e trocava reais por dólares de forma escondida da polícia. Caso queira saber sua história, veja a série da Netflix O Mecanismo. Em 2013, durante algumas investigações, a Polícia Federal monitorou as conversas por telefone e descobriu que Youssef deu um carro Land Rover Evoque ao diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como pagamento de um serviço. Eles tinham um sistema de desvio e lavagem de dinheiro, que é o processo de ocultar o verdadeiro destino do dinheiro perante a polícia. Os envolvidos aceitaram colaborar com a polícia para ter uma pena suavizada e apresentaram provas de que outros políticos e empresários estavam envolvidos no esquema. O esquema consistia em grandes empreiteiras organizadas em cartel que pagavam propina para altos executivos da estatal e outros agentes públicos. As propinas movimentavam bilhões de reais por meio de licitações superfaturadas. Em um cenário normal, empreiteiras concorreriam entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço. No caso desse esquema, as empreiteiras se cartelizaram em um clube para substituir uma concorrência real por uma aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas, nas quais se definia quem ganharia o contrato e qual seria o preço. O preço era inflado, pagando muito acima do preço real, cerca de 1 a 5% do valor, e esse dinheiro, pago por verba pública, retornava lavado para funcionários públicos e políticos. Os doleiros eram responsáveis por transferir o dinheiro das empreiteiras beneficiadas até os agentes públicos e políticos, onde era feita a lavagem de dinheiro. A Justiça constatou que houve cerca de 38 bilhões de reais desviados. Na época, o diretor da Petrobras afirmou que muito do dinheiro desviado foi utilizado em campanhas do PT, PP e PMDB. Youssef afirmou que Lula e Dilma sabiam do ocorrido. Eram os políticos que nomeavam as diretorias da Petrobras que faziam as licitações superfaturadas. Uma das empreiteiras que mais se beneficiaram do esquema foi a Odebrecht, e o metacapitalista Marcelo Odebrecht foi preso. Ele fez uma delação premiada, apontando outros nomes que sabiam e se beneficiavam da operação, como José Dirceu, Temer, Palocci, Eduardo Cunha e Lula. A Operação Lava Jato levou para a cadeia muitos empresários e políticos, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e também o empresário Eike Batista, Eduardo Cunha, entre outros. Muitos não foram para a cadeia por conta de foro privilegiado, como Aécio Neves e Fernando Collor. Inclusive, foi por meio de foro privilegiado que Dilma tentou livrar Lula dos crimes, colocando ele como ministro-chefe da Casa Civil em março de 2016. Dilma teve seu telefone grampeado e foi divulgada pela mídia sua conversa com Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom. Só isso, Alberto, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Ela foi impedida de dar foro privilegiado ao ex-presidente. As empreiteiras, em delações, declararam que doaram quase 100 milhões de reais para as campanhas de Dilma e Aécio, na eleição presidencial de 2014.
Também foi descoberto nesse período que o BNDES, banco estatal, financiava, de 2003 a 2015, caras obras públicas em países ligados ao governo, muitas delas em países autoritários e antidemocráticos. Foram gastos cerca de 3,3 bilhões de dólares na Angola, 2 bilhões de dólares na Argentina, 1,5 bilhão de dólares na Venezuela, 685 milhões de dólares no Equador e 656 milhões de dólares em Cuba. Todos esses países eram governados por membros do Grupo Socialista Foro de São Paulo. Além disso, outra forma de ajudar as ditaduras aliadas foi no governo Dilma por meio do programa Mais Médicos, em que médicos cubanos vinham trabalhar no Brasil. 70% do que eles ganhavam eram descontados do salário e iam diretamente para Cuba. Em abril de 2018, Lula foi finalmente condenado a 9 anos de prisão e foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo investigações e delações, Lula recebeu um apartamento triplex no Guarujá como propina da OAS e um sítio em Atibaia como propina das empreiteiras OAS e Odebrecht. No documento de posse das propriedades não aparece o nome de Lula, pois, obviamente, ele fez ocultação de patrimônio para não levantar suspeitas e as propriedades continuaram em nome da OAS. Foram utilizados como provas o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que afirmou ter se encontrado com Lula em Guarujá para falar da reforma do triplex. Ele apresentou fotos, registros de imagens em visitas ao apartamento e conversas antigas no celular sobre Lula, além de depoimentos de funcionários contratados para a reforma no apartamento. Documentos e comprovantes bancários sobre o triplex foram encontrados pela polícia rasurados na casa de Lula. Havia também depoimentos, antigas planilhas internas da Odebrecht, documentos fiscais e anotações de executivos associando o sítio de Atibaia a Lula. Houve muitas outras provas de muitos casos de corrupção envolvendo empreiteiras e empresas ligadas a Lula, como a propina da Odebrecht e lavagem de dinheiro por meio de suposta doação de R$1 milhão da Guiné Equatorial para o Instituto Lula. Em 2019, ele foi solto. E em 2021, obteve novamente seus direitos políticos com a ajuda do STF, por meio de anulação dos seus julgamentos. Ele não foi inocentado, pois ainda será novamente processado. Contudo, devo lembrar que isso aqui é Brasil, então com certeza vai demorar muitos anos. Lula é uma figura complexa, pois consegue caminhar entre a classe operária e os corporativistas bilionários. Ele consegue estar associado ao MST e, ao mesmo tempo, a latifundiários. Ao mesmo tempo em que se associa aos metacapitalistas, ele financia e ajuda outras ditaduras socialistas da América Latina. Ele é, em partes, parecido com o sistema de socialismo de mercado da China. Ele foi um homem de sorte, pois foi eleito presidente quando o Brasil estava crescendo, no momento em que a China e outras nações começaram a comercializar com o nosso país, e no momento em que o dólar caía por eventos externos. Ele usou do crescimento e da expansão de crédito para impulsionar seus programas populistas e saiu da presidência um pouco antes da bolha, ocasionada por suas ações, explodir. Infelizmente, até hoje, alguns pobres ainda enxergam o burocrata que o explora como um líder honesto. Agora, em 2022, o ex-presidente concorre novamente à presidência. Com este vídeo, esperamos que as críticas relativas ao seu governo fiquem esclarecidas. Pedimos para que vocês, libertários ou não, espalhem essa trilogia para quem considera votar em Lula no segundo turno. Mesmo que eles discordem do que apresentamos, tentamos ao máximo expor fatos que são facilmente verificáveis. Compartilhem os vídeos e façam com que a verdade chegue ao máximo de pessoas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!